Olá, queridas consciências! Hoje eu vim aqui trazer um pouquinho da história de Akhenaton do Egito e também falar sobre expansão de consciência, porque a história dele está completamente relacionada ao nosso processo de expansão de consciência. Bom, quem foi Akhenaton ou Akhenaton? As duas pronúncias estão corretas. A sua história teve início mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. Nessa época, o Egito ele passava por uma grande confusão devido ao excessivo número de deuses cultuados pela população daquela época. Até então, não haviam faraós, apenas reinados. E a história de Akhenaton surge exatamente para acabar com toda aquela quantidade de deuses e religiões que estavam relacionadas a cada deus. Esses deuses, eles eram chamados de néters. Então havia entre Egito Baixo e Egito Alto, porque antes da unificação do Egito como país Egito, haviam dois estados ou países, que era o Egito Alto e o Egito Baixo. Então haviam 44 néters. Então esses 44 néters representavam cada um código de DNA. Então ele trazia uma sabedoria. Por exemplo, o néter Toti, ele era o deus da escrita, porque foi ele que introduziu a escrita aqui no planeta Terra. Tinha também o néter Anubis. Anubis fazia a passagem da alma. Então, quando um ser morria, o deus Anubis era responsável por fazer o encaminhamento desta alma. Havia também o néter Hathor, o néter Sekhmet, cada um tinha uma sabedoria. A ideia dos 44 deuses era trazer essa consciência para o ser, mas os seres, eles não conseguiram entender isso, compreender isso, e tudo se transformou em idolatria. Então, cada um se identificou com um deus específico e aquilo virou uma idolatria. E eles estavam começando um processo de autodestruição por conta de defender cada um o seu tipo de Deus como sua única verdade. Então já havia se instalado ali uma bagunça. Akhenaton, ele surgiu justamente para resolver essa questão. Então conta a história de que um casal de velhos, que era o Ai e a Ti, que eram pessoas bem idosas, eles receberam a mensagem através de Toti para gerar um filho. Essa missão de gerar um filho, ela já foi planejada em um comando maior que cuida do processo de expansão da Terra. Então, houve-se todo um processo de decisão de se trazer um ser para que esse ser pudesse resolver essa questão dos deuses que já estava saindo do controle. E assim foi feito. Esse casal, a Ti, que é a mulher, ela engravidou. Esse bebê ele foi entregue ao rei da época, que era o Amenhotep II, cresceu, se casou e teve um filho. E esse filho foi o Akhenaton. Ai e Ti tiveram um segundo filho programado, que foi uma menina, da qual eles deram o nome de Nefertiti. Nefertiti cresceu e se casou com o seu irmão Akhenaton. Akhenaton e Nefertiti, eles eram diferentes.
Akhenaton tinha aproximadamente 4,40 metros e Nefertiti tinha 3 metros. Akhenaton, ele assumiu o poder junto com o seu pai na época, Amenhotep III, e eles governaram o Egito por um determinado período até que o pai de Akhenaton passou o legado, o poder para Akhenaton. E Akhenaton então se tornou o primeiro faraó dentro da 18ª dinastia. Ele se mudou da capital, que até então era Tebas, e ele construiu uma cidade no que é considerado o centro exato do Egito. A cidade se chama Tel Armana. Ela foi totalmente destruída, essa cidade, mas os egiptólogos e arqueologistas, eles acharam bastante evidências dessa cidade, que ela existiu, e também dessa linhagem da família de Akhenaton. Inclusive, um corpo que foi encontrado, foram encontrados 2 corpos, mas um corpo específico, sabe-se que ele está guardado no subsolo do Museu do Egito. Então, o Museu de Cairo, ele guarda um desses corpos, que é provavelmente de uma criança de 7 anos, mas esse corpo tem o tamanho de mais de 2 metros de altura. Akhenaton e Nefertiti, eles tiveram vários filhos. E dentro do Museu do Cairo também existem várias estátuas, tanto de Akhenaton, Nefertiti, como das suas filhas. Eles consideram que as estátuas foram feitas de forma realística, ou seja, no tamanho exato do que eles realmente eram naquela época. Então a gente pode ver que realmente eles têm corpos diferentes, cabeças diferentes. E o que aconteceu quando o Akhenaton ele assumiu o poder como faraó? Ele quebrou a lei dos deuses. Ele instituiu no seu reinado como faraó o Deus Uno, o único Deus. Então ele realmente criou uma lei dizendo: a partir de hoje é proibido o culto a outros deuses que não seja este Deus Uno. E ele colocou como Deus Uno o Sol, porque ele entendia que ninguém poderia ter um sol dentro das suas casas. Então ele entendia que o Deus é um Deus luz, energia, que esse Deus não é uma matéria, mas ele precisava, para o entendimento daquelas pessoas, de algo que as pessoas pudessem ver. Então ele colocou sendo o Sol o Deus Uno. Nessa época, é claro que os sacerdotes da época e também o corpo militar, o exército da época, não gostou dessa ideia. Porque inclusive Akhenaton, ele exigiu que todo o exército do Egito, que naquela época era muito poderoso e eles estavam conquistando vários territórios ao redor do mundo, ele pediu para que as tropas voltassem e que não houvesse mais guerras e conflitos. Ele conseguiu reinar por 17 anos e meio. Nessa época, ele criou a Escola de Mistérios, e essa Escola de Mistérios conseguiu, pelo que consta na história, formar 300 pessoas. Essas pessoas eram formadas de um grupo de arsênios. Dentro desse grupo se constituiu todo o conhecimento da unicidade do ser e também da vida eterna. E o que aconteceu com Akhenaton? Como toda a mudança que ele fez no país gerou muito conflito, principalmente entre os sacerdotes da época que detinham o poder da população através do culto a esses deuses, esses sacerdotes, de alguma forma, criou um jeito de tirar Akhenaton do poder. E o que consta na história é que eles conseguiram o apoio de 3 mágicos ou 3 bruxos da região de Núbia,
e eles conseguiram fazer uma porção que, aliás, é uma porção que também nos dias de hoje ela é usada em tribos do Havaí, que é uma porção que faz com que a pessoa fique como morta. Ela perde todo o seu sentido e inclusive para de respirar. Eles deram essa porção em uma bebida durante uma cerimônia feita, onde Akhenaton estava presente. Assim que tudo aconteceu, Akhenaton se deu ali como morto. Eles pegaram, colocaram em um sarcófago, fechou com um selo mágico e ocultaram esse sarcófago. Consta que Akhenaton ficou por aproximadamente 2000 anos dentro deste sarcófago, até que um dos selos mágicos se rompeu e ele conseguiu se soltar. Akhenaton, ele tinha vida eterna. Então, para ele não havia problema nenhum ficar ali dentro do sarcófago, e isso aconteceu. Segundo consta nos relatos de Thoth, porque Thoth também é uma consciência que está viva, permanece viva de dimensão em dimensão, ele se soltou desse sigilo. Quando esse sigilo foi rompido, ele pôde libertar a sua alma, porque a sua alma estava presa, ou seja, ele nunca morreu, a alma ficou presa ali. O que consta nessa história sobre Akhenaton é que do grupo de pessoas que ele criou através da escola de mistérios, Maria e José também foram participantes e foram formados nesta escola. Maria e José, pai do Cristo. Então, o Akhenaton, ele trouxe a ideia do Deus Uno, ele conseguiu criar uma mentalidade diferente através da formação de um grupo de pessoas que garantiu que a informação do Deus Uno ficasse registrada nos registros akáshicos. Essa era a grande missão de Akhenaton. Ele sabia que ele seria destruído, que as pessoas não iriam aceitar, mas ele sabia que ele precisava fazer isso para garantir que a informação fosse passada para frente e que esse processo de evolução da consciência desse continuidade. Então, as escolas de mistério foram formando mais pessoas, formaram Maria, formaram José, e a partir disso eles tiveram também um bebê, e esse bebê também trouxe o mesmo ensinamento de Akhenaton. Então, tudo está sendo condicionado e direcionado através de um projeto. Então, existem, assim como aqui no planeta, nós temos os municípios que tem o prefeito, a equipe de secretários, no estado tem o governador, a equipe de secretários, no país tem o presidente, a equipe de secretários. No planeta também existem as confederações que cuidam do processo, que administra o planeta. Então, o que aconteceu com o processo após a queda de Atlantis, que é o recuperar da consciência? Atlantis caiu, colapsou, a consciência adormeceu. Então, nós estamos fazendo o processo desse despertar desde a queda de Atlantis. Então, Akhenaton foi um ser que veio com uma missão de trazer essa consciência de volta para que pessoas se despertassem. Depois veio o Cristo trazendo a mesma informação. É claro que ali ele já não usou mais um Deus Sol, mas ele usou-se como filho do Deus Uno. Então, tanto o Cristo como Akhenaton, eles são dois seres especiais que vieram trazendo a mensagem da união da consciência, a mensagem de um único Deus. O que eu acho mais interessante nessa história é que tudo isso, seja na época do Cristo, na época de Akhenaton, tudo aconteceu exatamente no mesmo lugar. E não por coincidência, as três grandes religiões
também tiveram a sua origem no mesmo lugar, ou seja, nessa região que antes era Egito Alto, Egito Baixo, que agora existe ali também no cantinho, ali o país de Israel, na época não existia. Na época era uma grande área, ali um grande país. Mas foi ali que Moisés recebeu os 10 mandamentos, que está introduzido na Torá e na religião judaica. Foi ali que Maomé também recebeu os ensinamentos do Alcorão, e foi ali também que o Cristo veio, que o Cristo passou toda a sua mensagem, aonde também surgiu a religião cristã. Então essa área é uma área aonde está localizada o centro da consciência do planeta Terra. Então a consciência coletiva, o ponto zero da consciência coletiva do planeta Terra, está localizada nesta região do Egito. Por isso que existe tanta história que nos conecta com esse processo de expansão da consciência. Então, quando a gente fala de expansão da consciência, a gente precisa pegar as peças do quebra-cabeça da nossa própria história, que já vem aí num processo de mais de 13 mil anos, somente após a queda de Atlantis até agora, e tudo o que está sendo feito para que essa consciência, para essa unicidade do ser se desperte. O ser humano ainda não entendeu que é a consciência divina em si manifestada. O ser humano ainda não entendeu que tudo se trata de um único ser pensando, criando realidades. O ser humano ainda não entendeu que nós aqui estamos o tempo todo interagindo com seres que não são humanos, mas que podem estar vestindo um corpo humano entre nós. O ser humano, ele ainda não compreendeu que sim, existe um governo, existe um controle, existe seres que estão cuidando de todo esse processo. Porque se não fosse assim, o próprio ser humano já teria se autodestruído. Então, despertar da consciência é a gente abrir a mente para compreender que nós estamos dentro de um projeto gigante que sequer cabe no nosso imaginário limitado de mente humana. Então é preciso olhar para as histórias do passado, de seres, de pessoas, de situações que aconteceram para esse despertar. Eu e você somos reencarnações, e muitos de nós somos reencarnações exatamente do povo que viveu na época de Atlantis, que viveu na época do Egito Antigo, que viveu talvez do lado de Akhenaton, do lado de José e Maria, do lado de Jesus, que participou de toda essa história, e estamos aqui ainda adormecidos, mas dentro de nós existe alguma sensação de que algo já é familiar. Então, quando eu ouvi essa história, me conectei com essa história de Akhenaton, eu percebi que era muito familiar. E quando eu estudei a história dele, eu vi muita semelhança com a história também do Cristo. Inclusive, os ensinamentos dele são similares ao ensinamento do próprio Cristo. Então, quando a gente se solta das amarras impostas pelas nossas crenças limitantes e a gente abre a mente e começa a observar o processo que está acontecendo, fica fácil perceber que é um processo contínuo, que não começou agora. Agora ele está mais visível por conta da tecnologia, por conta do aceleramento mesmo que está ocorrendo, porque sim,
o aceleramento do processo evolutivo do planeta Terra está acontecendo justamente neste exato momento. Mas esse é um processo que já começou milhares de anos atrás. Quando a gente quebrar todas as barreiras que foram impostas por religião, por cultura, por costume, pela historinha que os nossos pais, avós, tataravós nos contaram, quando a gente abrir a mente e unificar todas essas histórias e perceber que todos estavam trabalhando para uma única missão em comum, que era colaborar, contribuir para esse despertar consciente aqui dos humanos que estão vivendo aqui nesse planeta Terra de forma temporária, porque não somos humanos, mas estamos humanos. Quando a gente baixar essas barreiras, a gente vai compreender o quão nós estamos próximos de uma grande expansão de consciência em massa. Porque quando a gente vira essa chave, o despertar ele vai acontecer de forma muito rápida. Porque o que nos separa desse despertar são as nossas crenças, é o querer separar. Eu tenho certeza que muita gente vai dizer, como assim comparar Cristo com Akhenaton, com Faraó? Mas de repente a pessoa nem estudou a história do Faraó e quando estudar vai perceber ali, de forma muito clara e transparente, que a mensagem sempre foi a mesma entre um e outro. Então é muito possível que o Cristo seja apenas a extensão da consciência de Akhenaton, porque os dois trouxeram a mensagem da consciência crística. O que é a consciência crística? É aquela consciência que trata a consciência una em tudo, o Deus um em cada um de nós. E nós estamos aqui despertando para chegar neste nível da consciência crística, porque é essa consciência crística que rege esta galáxia, este planeta, este universo onde nós estamos vivendo. Ela é governada por essa consciência crística que nós estamos conscientes ou inconscientemente buscando por ela. Nós estamos sedentos por chegar nesse estágio de consciência crística. Um dia nós vamos compreender que todos os seres importantes que passaram e que trouxeram uma mensagem que poderia transformar o mundo estavam trabalhando para um mesmo projeto, que é esse projeto do grande despertar de uma consciência que foi adormecida há milhares de anos. Então que você reflita sobre essa mensagem e deixe aí nos comentários o que você pensa sobre tudo isso, se faz sentido, se não faz sentido para você, se é demais para sua cabeça ou se realmente você acha, concorda que tem alguma coisa aí em comum entre todos esses grandes homens e mulheres que surgiram neste planeta, trazendo uma mensagem de paz, de amor e de unificação. Um grande beijo!